Virgínia Fonseca fez logo depois que ela saiu da CPI? Não viram? Não viram? Ué, ela simplesmente descreveu em vídeo o que é o escárnio. Ela conceituou o escárnio por um vídeo. Aparece ela, o marido, um monte de gente numa festa particular, cantando a música do Tigrinho. Tá chegando, a gente voltando até de manhã. Uma música confeccionada ali, né, por um amigo do marido dela. E a música não diz outra coisa senão a apologia de se ganhar dinheiro através de apostas onde se sabe que não se vai ganhar. Quase todos os influencers fazem isso. O que significa isso? Muita gente cai no conto de que se trata de um culto do eu, de um marketing do eu, um narcisismo. Não, gente, calma lá. Não há culto do eu ou simplesmente um narcisismo. É bem diferente. Não é um culto do eu, é uma amostra de um falso eu, propositalmente montado. E neste eu não há nada de se pedir uma terapia porque eu estou sofrendo, pedir uma terapia porque eu tenho que sofrer essas mazelas da vida. Não. É a mostragem de um falso eu onde tudo é vitória, ostentação, opressão e enganação de todos aqueles que são os homens do poder, da lei, das regras. Eu sou mais esperto, eu ostento, eu compro. O eu está na jogada, mas é um falso eu montado a partir de sucesso material, a ostentação. Esta é a regra de engajamento nas redes sociais para uma época neoliberal. E aí, gente, mais uma vez, o exemplo de como não fazer as coisas, o exemplo de como não interpretar, o exemplo de como está aí o errado, surge na figura de Luiz Felipe Pondé, a Cuca, a besta. Ele escreveu hoje na Folha de São Paulo exatamente o contrário. Veja só a imbecilidade do cara. Olha só, mas é interessante porque nos ajuda. Olha aqui, ó. Ele fala, né, que o Christopher Ferlash descobriu a cultura do narcisismo nos Estados Unidos. E que esta cultura é uma cultura do eu e da terapia. Porque o segredo dali para frente é o de você abrir a sua vida, abrir a sua intimidade, abrir a sua privacidade e contar dos seus infortúnios, das suas mazelas e do quanto nós todos precisamos de terapia. Mas não funciona assim. Não é isso. Por quê? Porque o Pondé é aquele cara que lê um livro só. E ele não tem conhecimento do capitalismo.
Então ele pega um livro que interpreta o capitalismo da social-democracia, o capitalismo do pós-guerra, o capitalismo que entrou em crise nos anos 70, para falar de hoje, onde o capitalismo já está há 50 anos dentro dos quadros neoliberais, dentro dos quadros onde a perspectiva de se olhar o eu mudou. Há uma perspectiva em função da pessoa, do eu, sim. Mas quem seria um maluco hoje de se apresentar como tendo problemas que merecem uma terapia? É o contrário. As pessoas se apresentam como tendo sucesso, ostentam, compram, oprimem os que estão passando aperto e, quando falam em terapia, não é a terapia que vão fazer, é fundamentalmente como que alguma terapiazinha fajuta fizeram com que eles pudessem se superar. A ideia é a autossuperação. Então mesmo aqueles, né, do tipo da filha do Temer, que aparece dizendo, ai, todo mundo tem que falar que foi abusado. As pessoas falam. Os mais pobres, os mais humildes, caem no conto de falar. Os mais espertos, os da televisão, os influencers, eles fingem, contam uma mentira para logo depois dizer, mas eu superei tudo. O Christopher Ferlash fez os livros dele falando do narcisismo, a cultura americana do narcisismo, a tendência à terapia. Ele estava focando no aparecimento do eu na sociedade americana por um engrandecimento da sociedade americana que, em determinado momento, começou a entrar em crise. Ele pegou a transição entre os 30 anos de sucesso do capitalismo, do pós-guerra, para a entrada de crise dos anos 70. Quando ele foi escrevendo a partir deste background e ele não foi percebendo que os anos 80 para os anos 90 já era a entrada do neoliberalismo e o narcisismo que ele detectava naquela sociedade já não valia mais. Se há um narcisismo dentro do neoliberalismo, ele é aquilo que eu digo de um narcisismo sem narciso, porque você não pode mostrar o seu eu, você tem que mostrar o quê? Os avatares. Aí sim entra um outro texto, este sim que captou o espírito de nossa época, lá na entrada dos anos 90 e praticamente desvelou o que nós estamos vivendo. É um texto do Deleuze chamado A Sociedade do Controle. Ali Deleuze mostra que nós temos que, para sobreviver neste mundo que adentramos já há 40 anos, nós temos que viver segundo cifras, segundo senhas. O que são cifras? Eu posso ser decifrado se alguém souber todas as minhas cifras, todas as minhas senhas. Porque eu tenho vários e múltiplos rostos, cada um para uma ocasião. Eu não tenho mais roupa para ocasiões, eu tenho rostos para ocasiões. São vários eus, e a internet é exatamente a concretização deste ciframento, desta condição minha de usuário de uma rede que me dá vários rostos. E eu uso eles a todo momento, mas eu tenho um fundamental, que é o que perpassa todos: o êxito para tirar o outro da concorrência. O meu êxito de engajamento na rede é mostrar um eu tão falso quanto os outros,
mas que é um eu que possibilita todos os outros se apresentar, dar o tombo e voltar. Dar o tombo em alguém e voltar. Exatamente o que a Virgínia fez. Ela tem um rosto de modelo, ela tem um rosto para o tigrinho, ela tem um rosto para a noite, ela tem um rosto para o marido, ela tem um rosto para ser mãe, e ela tem um rosto para enganar na CPI. E ela mostra todos, descaradamente, cinicamente. Por quê? Porque nenhum é verdadeiro. Não há o narciso, embora exista o narcisismo. Ela é decifrada, apresentada todas as cifras, todas essas senhas, se ela é interpretada como alguém que ostenta e que apresenta esses eus falsos para conseguir engajamento e mais ostentação. É a ostentação, a enganação, o ser esperta que faz ela ter engajamento daquele público que foi ganho pela ideologia neoliberal. Ela não vai falar nunca que o bebê dela está doente, a não ser que seja para dizer que ele já está superando, porque ela já contratou um médico espetacular e porque ela vai passar por tratamentos espetaculares. É sempre no sentido da ostentação, nunca no sentido de mostrar o seu eu, nunca no sentido de chamar a atenção para o eu. É chamar a atenção para os vários eus que podem tapear. Não há um eu verdadeiro, não há um eu a mostrar, não há um narciso para o narcisismo, embora exista o narcisismo. É nesta hora que o Pondé não entende nada. Por quê? Porque ele não sabe o neoliberalismo, ele não sabe o capitalismo financeiro, ele não sabe o Deleuze, ele não sabe o que acontece dentro das redes sociais a partir do capitalismo de plataforma. Ele ficou com uma leitura só, com um livro só, o do Christopher Frelich, e então ele vai tentando entender o que está acontecendo exatamente com uma leitura só. Ele é o leitor de orelha. Ele é aquele que ouviu falar que o galo cantou, mas ele não pode dizer onde o galo cantou. Até porque ele não sabe distinguir o galo da galinha. Né? Olha, gente, se vocês olharem o que a Virgínia Fonseca fez, vocês podem ver que se tem uma coisa que não está em alta, é você se martirizar, é você se diminuir. Aliás, o Pondé deveria aprender isso, né? Porque ele vive se martirizando e se diminuindo. Não publicaram os livros dos conservadores, só publicam marxistas. Eu não sei o que tem. Não consegui ser médico. Não sou professor universitário de federal nenhuma. Ele só se justifica. Ele devia aprender que este tipo de narcisismo não vai trazer engajamento para ele. Já que ele está tão preocupado, né, com o marketing do eu. Uma bobagem imensa de quem escreve aquilo sobre o qual não pesquisou, não estudou. Virgínia Fonseca está aí para mostrar o outro caminho. O outro caminho. Se você fizer qualquer movimento no sentido de fraqueza, saiba que é para engajar na ideia de autossuperação. Fraquejei, mas veja como tenho dinheiro e capacidade de superar rapidamente. Eu pago, eu compro, eu mudo meus eus e vou até o Congresso e engano. Este é o modelo neoliberal. Este é um narcisismo que Christopher Frelich jamais imaginou. Pondé? Não.
Pondé serve sempre para a gente poder explicar, porque ele faz tão errado que tem a sua utilidade para a gente poder explicar o certo. Daqui a pouco a gente volta.